Em 2011, um jovem nerd chamado Jason Robbins tinha sonhos de ganhar bilhões. Ele deixou recentemente seu emprego seguro em uma startup de Boston e com 2 amigos fundou a própria DraftKings. Apesar de estar empolgado, foi um grande risco para ele, usando todas as suas economias de vida em um produto de nicho arriscado, no qual poucas pessoas sequer tinham interesse. Mas, sendo descrito como um inconsequente ingênuo e destemido, nada iria impedi-lo. E essa mentalidade valeu muito a pena, mesmo diante de uma competição feroz, riscos insanos, seu próprio país se voltando contra ele e quase perdendo tudo. Jason transformou sua startup em um gigante de 21 bilhões de dólares, criando uma das maiores casas de apostas e impérios esportivos do mundo. Mas essa conquista gigantesca não veio sem grandes obstáculos, um concorrente querendo destruí-los e uma investigação bombástica que quase arruinou sua vida. Jason era filho de uma professora e de um professor da Universidade de Miami, crescendo em Miami, Flórida, desde cedo. Duas coisas ficaram claras para seus pais: ele era apaixonado por jogos de tabuleiro e um grande nerd dos esportes. Isso não era ruim, Jason os impressionava todas as manhãs. Quando ele ficava obcecado e estudava as estatísticas na seção de esportes do Miami Herald e tirava nota máxima nos testes que fazia os pais aplicarem sobre os números de verdade. Seus pais adoravam esse lado dele. Desde os 4 anos, eles o levavam a jogos de futebol americano e beisebol em Miami, onde ele se encantava com rebatidas, touchdowns e chutes de campo errados. Sendo o nerd que era, Jason também era muito ligado em computadores. Ele esteve cercado por eles a vida toda, mesmo numa época em que os computadores pessoais estavam apenas começando a se popularizar, e aprendeu a programar sozinho com apenas 13 anos de idade. Mas, sendo o nerd que era, Jason era péssimo em esportes. Sim, ele era obcecado por estatísticas, mas isso não melhorava seu desempenho no tênis. Porém, ficar no banco foi uma bênção disfarçada. Foi ali que ele percebeu que sua paixão era o lado dos negócios dos esportes, como gerentes montam times e usam estatísticas para vencer. Ele levou esse mantra ao ensino médio, prometeu cursar MBA e enriquecer, depois foi para a Duke estudar economia e matemática. Enquanto estudava, uma oportunidade empolgante surgia em outro lugar. No setor de computadores, empresas da internet recebiam grandes investimentos junto com o crescimento da World Wide Web. Essa empolgação em torno de um setor que Jason conhecia muito bem o levou a abandonar seus planos de fazer um MBA e mergulhar de cabeça no mundo do empreendedorismo em tecnologia. Mas quando ele se formou em 2003, seus planos foram abalados. Aconteceu que a maioria daquelas milhares de empresas .com que recebiam grandes investimentos não eram lucrativas. Os investidores venderam suas ações e todo o mercado desabou. No início dos anos 2000, Jason abrir uma empresa de tecnologia parecia tão improvável quanto ele ajudar seu parceiro de duplas. Ele ficou arrasado, mas pelo menos tinha um diploma. Ele ingressou no mundo corporativo como executivo de marketing e analista na Capital One após se formar, garantindo um salário estável e um bom início para uma vida confortável. Após 5 anos usando as mesmas calças sociais e camisa de botão, Jason ficou inquieto. Aquela vida não era empolgante para ele. Ele nunca esqueceu ter sido excluído pela bolha das empresas .com e mantinha o desejo de ficar muito rico. Então, em meados de 2008, ele decidiu largar o Capital One em favor de uma startup de Boston chamada Vistaprint. Ele esperava sentir adrenalina em uma empresa pequena e em rápido crescimento, e realmente sentiu, mas de forma diferente do que imaginava. Num dia comum, um amigo e colega de Jason, Matt Kalish, o chamou a uma sala de reuniões, claramente inquieto. O motivo era que Matt tinha uma ideia de negócio que era a cara do Jason, esportes de fantasia diários. Para contextualizar, Jason era um grande fã de esportes de fantasia. Ele chegou a participar de 200 ligas fazendo cálculos e ganhando centenas de dólares dos amigos. Mas Jason odiava o tempo que o fantasy tradicional levava. Ligas que duravam meses e só pagavam no final deixavam Jason querendo mais. Todo ano ele repetia isso, mas a ideia de Matt resolveria o problema. Por que não criar uma plataforma para montar novos times toda semana ou até diariamente, competindo por dinheiro com mais frequência em vez de formar um time só uma vez? E a empresa ganharia dinheiro simplesmente pegando uma porcentagem de cada prêmio oferecido. No momento em que Jason ouviu isso da boca de Matt, ele soube que era genial. Jason, Matt e Paul Lieberman largaram seus empregos em 2012 para se dedicarem totalmente à nova empresa, a DraftKings. Era pura adrenalina. Jason estava procurando por uma empresa na qual ele tivesse controle total, que pudesse possivelmente deixá-lo milionário. Além de ser uma ideia nova e excelente sobre uma paixão genuína dele, era perfeito. Até que o trio descobriu algo devastador. A ideia deles, que parecia inovadora, não era original. Já existiam de 20 a 25 outros sites que já faziam esportes de fantasia diários, e o maior deles, um emergente chamado FanDuel, já tinha uma vantagem significativa.
Eles já tinham mais de $1 milhão em investimentos e usuários crescendo rapidamente, deixando Matt e Paul arrasados. Jason, porém, disse que dane-se e manteve a motivação. Isso mudou sua mentalidade de escravo corporativo para empresário agressivo. Ele percebeu que Facebook não foi a primeira rede social e Google não foi o primeiro buscador. Eles só precisavam trabalhar mais que a concorrência. Ele fez um plano para triplicar o orçamento original de 500 mil para 1,5 milhão, que era toda a economia deles, e destruir a Fanduel por qualquer meio necessário. Matt e Paul acharam que Jason tinha enlouquecido, mas do jeito que ele via, eles estavam com 2 ases na mão e só precisavam apostar tudo. E essa jogada acabou sendo a certa. Jason era excelente em expandir negócios, conseguiu centenas de milhões de investidores, mesmo após 50 rejeições, e usava recursos com rapidez e eficiência. Ao montar uma equipe excelente, ele fez parcerias com pessoas e organizações que admirava na infância, incluindo a MLB, MLS, ESPN, Fox Sports, o dono dos Cowboys, Jerry Jones, e o dono dos Patriots, Robert Kraft. A Fanduel estava tremendo ao ver a DraftKings se tornar uma empresa bilionária em meados de 2015 e ver o sorriso debochado de Jason na capa da revista Fortune. Tudo o que o trio queria que desse certo, deu certo e depois afundou. Principalmente graças à grande aposta e à coragem enorme desse cara, que queria usar ainda mais sua coragem. Jason achava que o próximo passo para elevar a DraftKings era aumentar a conscientização. O produto já era ótimo e usado por milhares, então decidiram divulgar ainda mais, e assim o fizeram. Gastando $260 milhões só em anúncios de TV durante a temporada de 2015 da NFL, os milhares de comerciais exibidos durante a temporada tinham mensagens irresistíveis. Celebridades como Rob Gronkowski e Ed Norton prometiam prêmios milionários por poucos dólares para jogar. Enquanto isso, o Fanduel, ao reconhecer o nome de Jason, também espalhou mensagens parecidas em casas, bares e estádios pelo país. Tentando seguir o DK, mas talvez já fosse tarde demais. A estratégia de marketing de Jason impulsionou o DraftKings para mais de 2 milhões de jogadores pagantes, arrecadando mais de $2 bilhões e tornando uma ameaça ao Fanduel. DraftKings e Fanduel ganharam grande exposição de marca ao exibirem esses prêmios enormes. Foi esse o objetivo desde o início. No entanto, a mídia também percebeu essas afirmações, especialmente o The New York Times. Durante uma conferência em Londres, Jason foi surpreendido por um repórter perguntando sobre uma polêmica nos esportes diários de fantasia. Ele não deu muita importância e ficou feliz em opinar sobre sua indústria após a ligação. Jason se sentiu bem até ver o artigo deles. Em outubro de 2015, uma investigação bombástica foi publicada sobre a DraftKings, alegando que um dos funcionários deles usou informações privilegiadas para obter vantagem nesses concursos milionários. Especificamente, um funcionário chamado Ethan Haskell foi acusado de usar dados internos sobre as escalações de outros participantes e usar essas informações para ganhar $350 mil no Fanduel. A matéria do Time sugeriu que funcionários usavam informações privilegiadas para vantagem injusta nos concursos. Jason foi totalmente surpreendido. Ele não fazia ideia de que um dos seus próprios funcionários estava fazendo isso, muito menos que o New York Times estava investigando, e tudo ficou muito pior depois disso. Um dia após o artigo ser publicado, o procurador-geral de Nova York, Eric Schneiderman, iniciou a investigação sobre a DraftKings. E Fanduel dizendo, abre aspas, está claro que a DraftKings e a Fanduel são as líderes de um esquema massivo de bilhões de dólares, criado para burlar a lei e enganar fãs de esportes em todo o país. Em seguida, estados como Idaho, Texas, Illinois e Nevada proibiram seus produtos, receosos de que o fantasy esportivo diário fosse visto como jogo de azar ilegal. O Departamento de Justiça e o FBI também iniciaram investigações sobre as duas principais empresas para apurar possível violação da lei federal. Nas palavras de Jason, a DraftKings deixou de ser queridinha da mídia e ficou perigosamente visível, com centenas de milhares irritados com ela e o setor. Nos anos seguintes, a vida de Jason foi um inferno. O dinheiro de clientes e investidores sumiu porque eram sites considerados controversos. Perderam um acordo de parceria de $250 milhões com a ESPN. Anos de má imprensa os destruíram, e o moral dentro da DraftKings despencava a cada dia, a todas as horas do dia. Jason, Matt e Paul atendiam ligações atrás de ligações, tentando controlar essa crise enorme, mas nada estava funcionando. Não só a DraftKings, mas toda a sua indústria estava prestes a implodir, então fizeram o impensável. Jason entrou em contato com a Fanduel para ver se eles queriam baixar a guarda e lutar juntos para salvar a indústria deles. Eles concordaram e reuniram um exército de advogados para pressionar os estados a manter o fantasy diário legal. Eles argumentaram aos estados, ao FBI e outros que o fantasy diário era um jogo de habilidade, não de sorte. Não era visto como jogo de azar, pois exigia análise estatística e conhecimento dos atletas, e esse argumento funcionou.
A procuradora-geral de Massachusetts, Maura Healey, preferiu regulamentar o fantasy diário a bani-lo, mesmo sabendo que era uma forma de jogo de azar. Ela sugeriu diretrizes regulatórias para o setor, protegendo consumidores e tornando as regras mais justas e transparentes. Outros 6 estados adotaram essas regras rapidamente. E melhor ainda, entre 2016 e 2018 DK e FanDuel chegaram a um acordo, com todos atacando eles e a poeira já tinha baixado. O setor seria regulamentado e tudo ficaria bem. No entanto, durante toda essa guerra, Jason estava tramando o tempo todo. A DraftKings estava travando a boa luta com a FanDuel. O presidente dos Patriots, Jonathan Kraft, sugeriu a Jason que criasse uma equipe focada em inovação de produtos e crescimento. Ele percebeu que a FanDuel, estando muito envolvida na guerra, não estaria focando tanto nisso, e Jason adorou a ideia. Ao longo desses 2 anos, a DraftKings ficou muito melhor de usar, e o mercado notou isso. Novos recursos e um layout mais fluido aumentaram a participação de mercado da DraftKings, consolidando-a como principal plataforma de esportes de fantasia diários, até 2017. Enquanto isso, a FanDuel começou a desmoronar. Eles aceitaram a proposta de Jason para se fundir com a DraftKings e tê-lo como CEO da nova empresa. No entanto, quando essa proposta foi bloqueada pela FTC, o CEO da FanDuel, Nigel Eccles, levantou a bandeira branca, por assim dizer, e deixou o cargo. Com um largo sorriso surgindo em seu rosto, Jason escreveu uma sensação de euforia que ele nunca tinha experimentado antes. Ele havia vencido um Super Bowl desafiando a lei dos Estados Unidos, enquanto a FanDuel mostrava fraqueza e a DraftKings crescia rapidamente, aumentando ainda mais sua euforia. Em maio de 2018, a Suprema Corte decidiu que a Lei PASPA era inconstitucional. O que é a Lei PASPA? Vocês todos perguntam em uníssono. Bem, a Lei de Proteção ao Esporte Profissional e Amador, criada em 1992, proibiu apostas esportivas por receio de comprometer a integridade dos esportes. A mais alta corte decidiu legalizar apostas múltiplas de 13 jogos para todos e delegou a regulamentação aos estados. Jason já estava à frente. Ele pediu à equipe de inovação para criar uma casa de apostas esportivas, e assim, logo após a decisão da corte, a DraftKings já estaria pronta para operar. Quando a decisão foi tomada e o setor dele se tornou legítimo, Jason e os caras prosperaram. Eles criaram não só uma das maiores casas de apostas esportivas, mas também um dos maiores impérios esportivos do mundo. Desde 2018, adquirimos várias startups para criar um balcão único de notícias esportivas, fantasy esportes diários, apostas e mais. Jason acabou levando a DraftKings à bolsa em 2020 com uma avaliação de 3,3 bilhões, chegando a atingir o pico de 21 bilhões. Eles faturam bilhões em receita todos os anos, têm milhares de funcionários, e mesmo não sendo tão grandes quanto a FanDuel, agora mudaram a forma como milhões de pessoas se envolvem com esportes. E tudo isso é graças a Jason Robins. Se você quiser ver outra história sobre uma empresa interessante, clique aqui para ouvir a história de Shane Copeland, o nerd da geração Z que criou um site de apostas de 9 bilhões de dólares